repetir mais uma vez, porque só Ele é digno de glória. Somente Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser bendito. Vamos cantar isso mais uma vez. Vamos cantar isso mais uma vez. Tu és digno, Senhor. Sim, Jesus. Tu és, Senhor. De glória, de força e honra. Só Ele é digno de glória, amém, irmãos? A razão de nós estarmos aqui é exaltarmos o nome do Senhor Jesus, amém? Aquele que tem feito tudo por nós, aquele que já fez o que devia ser feito, na verdade, que foi se entregar naquela cruz por nós, amém, irmãos? Hebreus capítulo de número 13, abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo de número 13. Deus da glória, obrigado, Jesus, pela tua presença maravilhosa, Senhor. Aleluia, Senhor. És maravilhoso, Senhor. Ah, Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 13. O autor vai fazer considerações finais, exortações finais de tudo aquilo que foi dito. E ele vai iniciar dizendo como agradar a Deus. Qual é a fórmula para agradar a Deus? O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Versículo de número 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Quer agradar a Deus? Ama o teu irmão. Pratique o amor. O amor, irmãos, ele não é algo arrebatador que vem. Eu decido amar ou não, senão Jesus não tinha dito que nós devemos amar, não tinha colocado como um mandamento. É nós que temos que decidir praticar o amor uns com os outros, amém? O amor é decisão. Eu não consigo amar fulano de tal. Não, você não quer. Logo depois de ser traído, não é amar quem eu quero, não é amar os meus amigos, é amar a todos, amar o meu próximo. Versículo 2: não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam até anjos sem saber. Isso aqui é uma coisa importante, irmãos, que nós devemos praticar: a hospitalidade. Você tem praticado isso na sua vida, na sua casa? Isso aqui não serve somente para a nossa casa, mas também para a igreja, que é a nossa casa. Devemos ser hospitaleiros com aqueles que vêm até aqui nos visitar também, irmão. Imagina se os irmãos vêm nos visitar, que nós, os porteiros recebem ele com uma cara feia. Ou pessoas que vão na nossa casa. Sabe qual é a referência de pessoas que receberam anjos em sua casa? Está falando de Ló. Ló, sem saber, recebeu anjos em sua casa. Sabe o que ele fez? Ele tratou tão bem como uma cultura da época era necessário, que ele ofereceu até mesmo as suas filhas para aqueles que estavam tentando abusar dos anjos. Deixem eles são meus hóspedes, pode pegar as minhas filhas. Tamanho valia a hospitalidade para eles. Glória a Deus. Então, o crente tem que ser hospitaleiro.
não fechado. Nós precisamos aprender essas coisas, precisamos fluir mais nisso. Precisamos ser hospitaleiros. Lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Muitas vezes nós só oramos por aqueles que estão próximos a nós, irmão. Aleluia, Senhor. Oramos por amigos, pelos nossos irmãos. Mas Jesus vem dizer que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Oh, glória, aleluia. Olha quanto ensinamento em um capítulo só. Agora no versículo 4 ele vai mudar e vai falar sobre o casamento, que o casamento seja respeitado por todos. O casamento hoje está tão banal como qualquer coisa, irmão. O casamento ficou banalizado nos dias de hoje. O casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro, em tempo que a fidelidade não importa mais para nada, irmão. Tem muita gente que acha que o adultério ele é consumado no ato sexual. Não. Jesus veio e estreitou o negócio, irmão. Se olhar com uma intenção impura para uma mulher ou um homem que não é o teu marido, já cometeu um adultério no teu coração. Nós precisamos dar devida importância para o casamento, honrar o nosso cônjuge, honrar aquele que está ao nosso lado, e principalmente honrar aquilo que Jesus falou para a gente fazer. Então, que o casamento seja respeitado por todos. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não há julgamento para nada. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Agora ele passa do casamento para falar do dinheiro. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, correndo atrás, colocando dinheiro, colocando a cobiça acima de Deus, acima da família, irmão. Está tudo invertido nos dias de hoje. Eu estava falando esses dias, quando uma criança nasce, a gente já estabelece o que ela vai ser. Ela vai estudar, ela vai, depois que ela se formar no colégio, ela vai fazer um curso, depois ela vai buscar independência financeira. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar Deus em primeiro lugar, irmão. E as demais coisas vão ser acrescentadas na vida dele. Não inverta os valores, não inverta. Fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: é o Senhor quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Amém? Deus tem cuidado da tua vida, irmão. Não te preocupe. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Senão eu vou estar pregando daqui a pouco e o pregador me bate depois. Não me deu tempo para pregar. Amém? Quero saudar os visitantes deste lado aqui, irmãos. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Segunda vez? Terceira vez? Não? Todos da casa? Glória a Deus. Deste lado aqui, irmãos. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Lá atrás, a irmã. Qual que é o nome da irmã? Vera. Deus abençoe a irmã Vera. Mais alguém pela primeira vez? Aqui o casal. Qual que é o nome do casal? Fábio, Francisco e Daniela. Sofia. Mais alguém pela primeira vez? Segunda vez? Terceira vez? Amém? Se coloque de pé, irmãos. A irmã aqui pela terceira vez? Ó, cadê o homem do envelope aí, ó? Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos estar louvando aqui, o louvor, você vai sair do teu banco e vai abraçar pelo menos 2 ou 3 pessoas, amém? Rodrigo e Fábio, vocês são encarregados de abraçar esse casal aí atrás, amém? Dorival e Magda, abracem aquela senhora lá atrás, a irmã Vera, em nome de Jesus. Sai do seu banco agora, abracem no mínimo 2 ou 3 pessoas, irmão.
sentar, irmão. Sente aí. Sente aí que está só começando, irmão. Eu estou só preparando o caminho. Já disse. Marcos 12, 41. Chegou a hora boa agora, né? Estava adoçando agora para poder falar da oferta. Né? Alguém, por favor, bota o gasofilácio aqui na frente. Marcos 12, 41. Amém. Deus poderoso. Deus é fiel. Amém. Devemos honrar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Amém. Isso é uma demonstração de que o dinheiro não nos domina. A oferta é uma questão de honra, irmãos. Eu tenho no meu coração o seguinte: eu tenho sido abençoado grandemente neste lugar. Eu tenho que cooperar para que essas portas fiquem abertas. Isso é uma questão de lógica. Não é nem questão de que Deus vai me abençoar, mas se eu estou sendo abençoado neste lugar, eu tenho que fazer de tudo para que essas portas continuem abertas. Amém? Quem achou diz amém, irmãos? Marcos 12, 41. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas. Eu estava lendo isso aqui, imaginando. Jesus estava sentado perto do gasofilácio, bem pertinho, irmãos, olhando com atenção as pessoas que colocavam dinheiro, irmãos. Jesus estava olhando com atenção aqueles que estavam contribuindo para depois ensinar uma lição preciosa aos discípulos. Jesus estava sentadinho ali, apreciando os ricos, pobres, todas as classes contribuindo ali. E ele faz questão de enfatizar: muitos ricos davam dinheiro ali, muitos ricos. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Eu entendo algumas coisas aqui. A primeira é que Jesus observa até a maneira com qual nós ofertamos na igreja. No versículo de oferta que nós lemos sempre, eu quis mudar um pouco, fala que nós devemos ofertar com alegria, não com tristeza no coração, não com pesar. O que eu acho maravilhoso aqui é que Jesus, a Bíblia vai nos dizer que tinha ricos e pobres. Jesus não está nem aí para isso. O que ele está prestando atenção é o coração daqueles que estão contribuindo. Você pode estar contribuindo muito, mas não está fazendo com alegria. Mas você pode estar que nem aquela viúva: é a única moeda que eu tenho, Senhor, mas eu estou fazendo de coração, porque eu sou grato a Ti. Deus vai receber dessa forma. Oferte com alegria na casa do Senhor. Amém? Deixa eu contar um pequeno testemunho aqui. Os irmãos sabem, alguns sabem, nós trabalhamos com venda aí na rua. E tem semanas que vende bem, tem outras semanas que já diminui, né? Nós vivemos pela fé, nas mãos do Senhor. E agora na última ou penúltima semana estava bem fraco de venda, bem fraco. E a gente orando, buscando a Deus, porque é Ele que nos sustenta. Acabamos de ler lá, é Ele que cuida de nós em todas as áreas. E às vezes a gente espera a providência de Deus vir de um lado, né, irmãos? A gente fica imaginando a trajetória que Deus vai fazer até nos entregar a Deus. Quem nunca fez isso? Eu acho que Deus vai usar fulano de tal, eu acho que Deus vai fazer isso, eu acho que a bênção vai vir lá. E Deus surpreende com a bênção no lugar que você menos espera. E a minha esposa tinha anunciado um carro já fazia 3, 4 meses, irmão, de uma pessoa que pediu, queria vender o carro. Anunciou. Não deu resposta alguma, irmãos, tanto que foi deixar de lado aquilo ali. No momento em que a gente estava passando por aquele aperto, irmão Fabiano, né, um rapaz manda mensagem, diz: eu quero comprar esse carro. Mas nós pensamos: poxa, né, tantos que vieram comprar, né, mais um. E de um dia para o outro aquele negócio se concretizou, irmãos, de uma forma muito rápida. E no mesmo dia nós só vimos o Pix cair na nossa conta, meio da comissão que ela tinha ganhado por vender. Por que eu estou contando isso, irmão? Porque Deus cuida de nós, irmão. Todo dia eu pego e me sento e começo a ler Mateus 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma.
Eu já sei aquele versículo de cor e salteado, mas todo dia eu sempre leio aquilo ali, medito, para eu não esquecer que Deus está cuidando da minha vida, da minha família. Deus está cuidando de você, irmão. Deus criou os céus e a terra. O que é uma providência financeira para Ele? Nós apequenamos demais a Deus, irmão. Apequenamos demais. Não se apegue no dinheiro, irmão. Confia no Senhor. Confia nele que Ele vai cuidar, amém? Eu muito já deixei de dar dízimo, irmão, para pagar alguma conta para fazer. Nunca mais eu fiz isso. Nunca mais. Porque eu fazendo isso, eu demonstrava que a minha confiança não estava em Deus. Eu estava dizendo, o Senhor não pode suprir aquilo que eu necessito. Não faça isso, irmão. Oferte com alegria, traga o seu dízimo com alegria, e somente com os teus olhos tu vai contemplar o agir de Deus na tua vida. Amém? Se coloque de pé e traga a sua oferta, o seu dízimo aqui na frente. Vamos louvar o Senhor já. Vem com alegria, irmão, com alegria. Sou seguro, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és Rei. Glória a Deus. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Não orei antes, vamos orar agora. É tarde do que nunca. Vamos orar agora. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. É verdade, Pai. Se nós tivermos condição de trazer, é porque o Senhor já tem nos dado. O Senhor tem enviado a providência, Pai. O Senhor tem enviado o necessário, e ainda mais que o necessário, para a gente poder fazer todo tipo de boas obras. Abençoa os teus servos que têm contribuído, ofertado com alegria neste lugar, dizimado, Senhor, com alegria neste lugar. Nós queremos abençoar, Pai. Cuida da parte financeira da tua igreja, Pai. Assim nós queremos orar e te agradecer por essas portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aproveitando que você está de pé, as crianças, irmão, passa aqui as crianças, a criançada, venha para frente aqui. Amém. Diminuiu drasticamente, né, irmão? Domingo aqui. Deus é bom. Eu lembro quando a igreja era só naquela faixinha ali, ó, e nós sonhávamos, um dia vai ter escolinha aqui. Um dia vai ter escola. Não tem criança ainda. Te lembra, Maria? Não tinha criança, irmão. Só tinha minha filha. Depois foi chegando, né? E proporcionalmente Deus foi dando condição. Nós abrimos para lá. Depois foi feita a escolinha, amém? Deus enviou as crianças quando Ele nos deu condição de fazer a escolinha. Assim que Deus trabalha, né? Proporcional. Vamos orar para essas crianças? Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos agora. Estenda suas mãos para cá. Quem é que vai me ajudar a orar aqui? Vem cá, Rui. Vem cá orar. Põe as mãos sobre as crianças aí. Feche teus olhos, abençoe essas crianças. O diabo, incansavelmente, irmãos, está tentando destruir essas crianças. Destruir a juventude. Mas nós queremos orar, Senhor, e repreender todo o mal, Senhor, agora em nome de Jesus. Queremos repreender, Senhor, toda a investida de Satanás contra a vida das crianças, Pai. Blinda a mente e o coração delas, Pai querido. Que os
pais que estão aqui presentes possam ensinar os seus filhos a andar de acordo com a tua palavra, a te amar, Senhor amado. Nós queremos orar pelos professores da escolinha, Senhor. Capacita elas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos te louvar, te engrandecer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Devagarinho, devagarinho. Glória a Deus. Glória. Eu estava vendo uma notícia agora, irmão. Já vamos. Irmão Frank, passa cá. Passa pra cá, pregador. O negócio é tão sério com as crianças, irmãos. Eu estava vendo uma notícia na Espanha, agora foi aprovado. Diminuiu a faixa etária para mudança de sexo de crianças. Diminuiu para 16 anos. Sabe o que significa? A criança ela pode falar a partir dos 16 anos. Não importa o que o pai diz, o que a mãe diz, o que o médico diz, ela vai fazer aquilo. Ela se emancipou para fazer aquilo ali. Aqui no Brasil está acontecendo isso, irmão. Em São Paulo há filas de crianças já com consentimento dos pais, no caso, para fazer a mudança de sexo, irmão. E nós fraquejando na oração. Não ensina o teu filho para ver o que vai acontecer. Não ensina. Se nós não ensinarmos as nossas crianças, irmão, pode ter certeza que dentro do colégio não é o evangelho que vai ser pregado lá para eles. Cabe a nós ensinar os nossos filhos. Cabe aos pais. Não é o tio da escolinha, a professora, não. A responsabilidade é dos pais de ensinar os filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, irmão. O diabo não tem medido esforços para destruir, irmãos, essa geração que está vindo. Ore pelos teus filhos. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar pelo irmão Frank aqui. O irmão Frank é uma bênção, né? Eu conheci o irmão Frank há muitos anos. Como diz, né? O lugar mais aleatório possível. Ele foi fazer um curso de bombeiro lá na minha unidade, irmão, quando eu servi em Canoas, né? Nós não chegamos a trocar uma palavra, mas quando eu entrei na igreja que eu olhei o Frank pela primeira vez, eu digo, eu conheço, cara. Eu conheço, cara. Careca e alto desse jeito aqui não pode ter outro. Frank é uma bênção, né? Ainda bem que eu não fiquei te devendo, né, Frank, naquela época, né? Deus preparou da gente se encontrar 10 anos depois, mano. 10 anos depois. Né? E eu sou muito grato a Deus pela vida do Frank, da irmã Elisana, do Samuel, da Manu, toda essa família, né, abençoada. Eu aprendo muito com o Frank, né? Um homem de Deus, usado por Deus. Eu quero orar pela vida dele agora, quero te convidar a estender as mãos para cá, para que possamos orar por ele, pela família dele, pelo trabalho dele. Ele não consegue estar em todos os cultos devido à escala de serviço, não é porque ele não quer, mas devido à escala de serviço. Nós vamos orar agora porque tudo está no controle do Senhor. Eu tenho certeza que Deus já tem tudo preparado. Pai, nós queremos orar agora, Senhor, pela vida do irmão Frank, Senhor Jesus, e entregar em tuas mãos. Que ele possa ser um canal de bênção aqui nesta noite, para falar conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nesta noite, Pai. Tu sabe a necessidade da igreja. Eu quero orar e abençoar a vida dele, da família dele, Pai, o ministério dele, Senhor. Continua usando ele poderosamente, Senhor, aonde ele for, Jesus amado. Abençoa a família, o trabalho dele em todas as áreas, ser com ele, Pai. Assim nós queremos orar e te agradecer nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do irmão Frank. Pode sentar, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito boa noite. Hoje vou estar trazendo uma palavra das meditações que às vezes a gente faz no nosso quarto, no nosso momento de comunhão com Deus. E até então o Senhor tinha me dito que era bem breve, bem cirúrgica, mas Deus sabe o que é, né, irmãos? Deus sabe que às vezes o cara está aqui, começa a falar, mas a gente cuida do horário, fica tranquilo. E eu estava vendo esse clima, né? Clima maravilhoso, né, irmãos? Que clima de paz, irmãos? Clima de paz, não só pela presença do Senhor, que é aquilo que é mais importante na nossa vida,
nesse lugar, mas também pela alegria de estar com os irmãos, sabe? Você já estava falando com o Pedro ali, que teve umas semanas aí que eu estava muito corrido, eu estava entregando trabalho aqui na praia, e tinha muitas reuniões, né? E aí algumas reuniões ali eu deixava de ir, porque não é a mesma coisa, né, irmãos? É um jogo desigual às vezes. E às vezes o Espírito Santo, até mesmo que está em ti, não somente o crente, né, mas o Espírito Santo, ele não se agrada às vezes de algumas coisas que falam nessas reuniões, ou que falam numa simples roda aí do teu serviço aí fora. E às vezes a gente parece até meio antissocial, mas na verdade a gente não quer entristecer o Espírito Santo que está em nós. E a gente tenta não romper ou criar um muro a ponto de a gente poder também falar de Jesus para eles, né? Se a gente se trancar totalmente numa redoma, a gente não vai evangelizar ninguém. E esse dia a gente passou um culto e a gente começou a conversar, e quando veio já era 00:30, sabe? Mas voa o tempo quando tu está com um crente conversando, sabe? Está se edificando e tu consegue falar de futebol, consegue falar dos acontecimentos aí fora, consegue falar de várias coisas, mas sempre vem a palavra, sempre vem alguma coisa, e eu fico quietinho escutando às vezes os irmãos ministrando, sabe? Sempre tem uma coisa para nos edificar. É uma bênção esse lugar, uma bênção estar no nosso meio, né? Amém, queridos? Já vai abrindo a palavra de Deus em Mateus 6. Mateus 6, verso 22. Esse dia eu estava ali fora também, estava conversando com o pastor, já estava o irmão Fábio também ali. Eu me lembrei de um testemunho lá do início da minha carreira, queridos. E eu pensei assim, senti de falar, porque Deus é um Deus poderoso. Sabe que a palavra de Deus diz que nós, quando nos achegamos a Deus, a gente tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, está orando, crendo nessa verdade, sabe? E não somente como Ele é galardoador, Ele é um Deus poderoso e que pode operar em todas as esferas aí fora, irmãos. Se é da vontade de Deus, se tu pedir em nome de Jesus, a coisa vai ser feita. Não importa a circunstância nem a esfera, não importa, ela vai ser feita. Aí o que aconteceu, queridos? Eu não tinha moto, tinha 23 anos, tinha passado no concurso da brigada. Aí no momento que eu passei no concurso da brigada, tinha uma exigência, tinha que ter carteira de motorista e segundo grau completo na época. Tá, a carteira de motorista eu fiz, permissão para dirigir. Se tu levar uma multa, alguma coisa, já era, né? Tu já não tá no certame, não tá no concurso. O meu irmão pediu para trabalhar, né? Comprar uma moto. E tinha que ser no meu nome, porque no nome dele não dava até então. Aí ele tirou a moto, saiu no meu nome. Aí um belo, passou um ano, e ele por algum motivo esqueceu de pagar o IPVA. Aí, esquecendo de pagar o IPVA, ele se envolveu num acidente e a moto foi recolhida. E porque ele tinha se esquecido de pagar o IPVA, mesmo sendo vítima, ele levou uma multa. Glória a Deus. Só que a multa, ela vai para o proprietário da moto, não daquele que está usando. Multa de IPVA. 6 pontos na carteira na época, era, se eu não me engano. Perdi a carteira, queridos. Perdi o concurso. Até então ia perder. O que eu fiz? Orei bastante e fui lá no advogado que era da minha igreja. O advogado, queridos, ele estava bem, estava prosperando, e com Deus já não estava muito assim. Quando o cara prospera rápido demais, tem que ter cuidado nisso. Tem que ter cuidado. Já não estava tão bem assim. Aí ele falou para mim: Frank, a tua causa é difícil, ela é bem difícil. Porque os pontos já estão na tua carteira e praticamente já está suspensa. Mas a gente vai tentar entrar com um mandado de segurança para tentar bloquear esses pontos. A gente vai fazer uma coisa inédita que nunca a gente fez aqui. E eu já vendo, né, irmãos? Pelo lado deles já está difícil, mas pelo lado do Senhor não está impossível. Nada é impossível pelo lado do Senhor. Aí quando ele pegou e disse aquilo, quanto isso vai me custar? Isso aí faz 15 anos atrás. R$1.200. Meu Deus, era muito dinheiro. Hoje já é dinheiro, imagina. R$1.200. Tá.
Mas deixa eu só te falar, Márcio, uma coisa, doutor Márcio. O meu Deus vai entrar nessa jogada aí. O meu Deus vai entrar e vai comprovar que Ele opera em todas as esferas. E ele falou, eu creio, Frank, eu creio mesmo. Só que ele falou descrendo. Porque o cara tem um vasto conhecimento do campo jurídico. E ele sabe bem que era uma causa perdida. Irmãos, eu tinha uns 6, 7 anos de convertido. Eu lembro que eu fui para o fundo da minha casa. E eu olhei lá em Uruguaiana, todo aquele céu iluminado. Eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, eu nunca fiz prova de Ti. Mas Tu sabes, Senhor, que eu tento andar retamente. Pai, age agora. Coloca a mão lá no Detran. Faça o que necessário for. Tira o que preciso for, Pai. Para que saibam que o Senhor não tem limite e opera em todas as instâncias. E eu orei assim, irmãos. Passou um tempo. Daqui a pouco eu fiquei esperando, vamos ver o que deu o mandado de segurança. Aí o doutor Márcio me chamou. Eu fui lá conversar com ele. Aí ele disse assim, Frank, o negócio é o seguinte. Aconteceu algo aqui. Nessa folha foi quando tu chegou aqui. Atesta os pontos na tua carteira e suspensão da carteira. Agora na outra folha, Frank, tá que os pontos não tá mais na tua carteira, foi passado para o teu irmão. Aquele que estava, ele entrou como se fosse o dono da moto. Eu não estou entendendo, Frank. Esse Deus realmente opera em tudo que é lugar. E nisso ele começou a chorar, irmãos. Aí tu imagina assim um escritório luxuoso, coisa e tal. E ele falava, eu não consigo acreditar, Deus ele opera onde quer que for. Eu falei para ele, se precisar operar no Pentágono, ele vai operar. Se for da vontade dele, precisar agir, ele vai agir. Por isso que eu te falo, irmão, se tu tem uma causa na justiça, alguma coisa, creia no Deus poderoso. Continue na fé, continue operando, que se for da vontade dele. A palavra diz, em nome de Jesus vai ser feito. Amém? Vai ser feito. Deus é poderoso, Deus é glorioso. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 6, 22 e 23, vamos ler. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas. Glória a Deus. Irmãos, eu vou fazer uma separação aqui. Esse dia eu estava meditando, a gente no caminhar da vida cristã, a gente passa por capítulos bíblicos várias vezes, mas o Senhor falou uma coisa diferente comigo. Então eu vou dividir isso aqui em duas partes, rapidamente. E a primeiramente eu vou falar sobre esse verso 23 aqui. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quais grandes serão tais trevas? Esse dia também eu estava conversando com o irmão Pedro e me lembrei do tempo da minha conversão, a primeira vez que eu cheguei na igreja. Querido, eu tenho uma memória auditiva muito boa, sabe? Porém a minha memória visual é péssima. Tanto que eu fui para Porto Alegre trabalhar lá nos bombeiros, eu pedi para sair da resgate por mais que tenha GPS, o caminhão dirigir, né? A gente tem que saber um pouco. Eu pedi para sair, mas a minha memória auditiva é muito boa. Às vezes já a minha esposa ela tem a visual muito boa. Só que ela também tem a auditiva, porque às vezes eu falo uma coisa e ela não esquece. Não sei se na tua casa é assim também. Então tu tem que tomar cuidado, né? Aí, irmãos, eu estava me lembrando que quando eu estava começando a ir na igreja, um dia o pastor pegou e falou uma coisa, eu estava gostando da igreja, irmãos. Primeiro, segundo, terceiro culto. Daqui a pouco o pastor falou um negócio forte lá que ele falou assim, não, que o sexo antes do casamento é pecado. E eu, ué. Falei pro meu irmão, comecei a ir com meu irmão na igreja. O que ele está falando? Que o mundo esse pastor vive, cara. A primeira vez que eu tinha escutado isso, sabe, irmãos? Esse tipo de coisa.
O que está pensando, cara? Onde é que você viu? E aquilo foi assim, irmãos. E o interessante é que no outro culto eu ouvia outra verdade bíblica, sabe? Ouvia outra verdade bíblica e aquilo foi indo, foi como se fosse, sabe aquele brinquedo de criança que um barrilzinho que tu chega uma espada e tu vai fincando assim? É mais ou menos assim, irmão. Aquilo foi fincando. E eu continuei a minha vida secular, irmãos. Estava recém indo para Jesus, tinha 14 anos de idade, continuei minha vida, ia na boate, coisa e tal, ia. E aquilo ali eu estava falando para o irmão Pedro que eu vi como se fosse peças de quebra-cabeça, sabe? Rodando no meu coração. Rodando. Aí veio a morte do meu pai, irmãos, eu fiquei muito mal. Faleceu meu pai. Comecei a frequentar mais igreja, E daqui a pouco, uma vez eu estava na boate, quando eu olho aquele monte de gente dançando e tal, pá, e eu vi assim, que felicidade é essa que eles dizem que tem, né, cara? Eu fiquei olhando assim, tá? Daqui a pouco eu olho pro copo de bebida. O que eu quero aqui, cara? Aí eu ouço uma voz assim dizendo, aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é. Ô, irmãos, como se fosse um ataque de fobia ali dentro, sabe? Eu saí daquilo lá. Eu falei assim, não, eu preciso tomar um jeito na minha vida, eu preciso tomar. É aceitar Jesus que se fala, vou fazer isso aí então. E ali, irmãos, foi como aquele quebra-cabeça, todo espalhado, ele se juntasse, se formasse como uma espada. E ela virasse, cravou no fundo da minha alma. E ali eu vim para Jesus. Então assim, irmãos, quando tu está falando de Jesus para alguém, mesmo que essa pessoa te refudie, pode ser o teu parente, pode ser a pessoa que tu se encontra na vida, não dê bola para isso. Porque a palavra que vem da parte de Deus, ela não volta em nenhum momento vazia. Ela vai começar a percorrer o coração daquela pessoa, vai começar a edificar e ela vai voltar com fruto. Não pare de falar de Jesus, irmãos. Não pare de falar. Eu uso sempre a minha vida também, sabe, irmãos? Uso sempre na pregação aqui, eu falo tanto dos meus erros, dos meus acertos, quanto dos meus erros. Porque dos meus erros, às vezes, de alguma forma, se te edificar, vai ser Deus. Estou aprendendo com meus erros. E dos meus acertos é para glorificar o nome do Senhor. Então, sempre, de vez em quando, eu pego e falo uma pérola minha aqui que eu cometi, mas que eu aprendi e você vai aprender também. Glória a Deus. E a gente estava vendo aqui, né, irmãos, que a Bíblia fala que o diabo, nosso inimigo, né, ele é como um leão que anda no nosso derredor, pronto para dar o bote, não é verdade? Então hoje nós temos que andar muito vigilante, principalmente nessas datas agora, querido. Deus tem me mostrado muito isso, porque o leão, se a gente vê aqueles programas, a gente vê a ação dele, ele não é uma ação assim que ele não dá bote errado, né, queridos? Tu vê assim, os animais, é só quando eles estão da forma vulnerável que ele ataca. Pode lembrar, né, irmãos? É só quando está... A gente lembra de Jesus, no começo do ministério dele, 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. Ele teve fome nesses 40 dias? Teve, mas a Bíblia diz que depois dos 40 dias ele fala assim, teve fome. Só que aquela fome eu imagino como uma fome descontrolada, só. É a parte mais vulnerável. Aí quem que aparece? O inimigo. Assim, uma vez também ele agiu na minha vida. Estava na guarita, isso aí faz uns 11 anos atrás, já era crente, bem crente. Estava na guarita lá, estava eu e meu colega. E aí a gente teme, sabe, quando abre um mar de leste, que o vento vem da parte do mar, assim, que a gente chama maral, porque é ali que abre as maiores correntes de retorno, irmãos. E aí aquele dia abriu, e se eu não me engano era um último dia do carnaval. E geralmente tu faz um salvamento assim, quando tu trabalha demais na prevenção, um salvamento por mês. No início da tarde eu já tinha feito 6 salvamentos. Só por causa daquele mar que abre a corrente de retorno forte, as pessoas estão dando pé, daqui a pouco, e aí a gente ia. Quando deu no 7º salvamento, que eles abriu a posterior da coxa, e eu já não conseguia correr direito, nem bater perna. Aí meu colega ficava na guarita, visualizando o maior número, e eu ficava já na água, já bem na boca daquele puxo. E aí foi, no total deu quase 15 salvamentos naquele dia.
Eu estava esgotadíssimo. E a gente sabe que quando no outro dia, que era uma segunda-feira, pós assim, o feriado, já estava mais calmo. E não tinha ninguém na praia, queridos. Aí eu cheguei meio que mancando. Hoje eu vou descansar. Fiz o meu chimarrão, estava tomando ali. Em Guarita, estava eu e meu colega. E daqui a pouco chega, a gente colocou a bandeira lá, não entre aqui e tal. Chegou 2 casais, irmãos. 2 casais. E aí eu falei pro colega, olha aqueles caras bem no puxo de novo, cara. Pá, hoje que tá calmo. Ah, mas eles estão de boa. Beleza. Chegaram ali, queridos, começaram a entrar toda hora nadar no puxo. Nadar no puxo. E aí comecei a apitar, apitei uma vez, apitei 2, apitei 3. E eu tava já só, tava esgualepado, que a gente diz lá na fronteira, né? E aí eu peguei e apitei de novo. E o cara olhou assim. Eu sei, cara, eu sei, mas cuidado do lado ali, tu vai entrar e... Aí tá, apitei de novo, quando eu estava indo para conversar com ele. Apitei de novo, ele olha para trás e me mostra o dedo. Meu Deus, queridos, eu não esperava aquilo, sabe? Me pegou desprevenido. Ah, enlouqueci. Fui para cima, cheguei nele e comecei assim, cara, tu vai me desacatar, é verdade, é isso mesmo. Vai, começou, a coisa ficou feia. Eu achei que ia bater no cara. Comecei a botar o dedo dele, o que ele tá pensando primeiro? Mas eu sei nadar, cara, tu sabe nadar lá na sanga do teu pai, lá onde é que ele tem a chácara dele, ou na piscina da tua mãe, aqui tu não sabe nadar, o mar vai te botar pra dentro e vai te tirar morto daí, rapaz. Comecei. E aí o meu colega, quando eu olho pro lado, meu colega aqui já vai me assegurar, né? Ô irmãos, falei, o que aconteceu? Eu sentei de novo na guarita, ele pegou as coisas dele, entrou um pouquinho na água e foi embora. O Espírito Santo veio direto. O diabo conseguiu o que ele queria. No momento mais vulnerável teu, e que tu baixou a guarda, e que estava tudo bem, ali que ele operou. Às vezes assim ele opera na nossa vida, irmãos. A gente tem que estar ligado nessa questão. A gente tem que estar vigilante, sábios. Amém? Então hoje eu vou falar dessas 2 partes. A primeira parte, então, ela fala ali da se, portanto, a luz que há em ti são trevas, tais grandes serão tais trevas. Queridos, primeira parte, construindo a luz. Eu falei lá no início, né, que depois que a gente aceita Jesus, como é que a gente começa a edificar dentro de nós essa luz? O que é a luz propriamente dito? É o caráter segundo o caráter de Cristo. Essa é a luz que tu vai começar como crente. Aí tu te lembra, já que tu tem um tempo mais, aqueles que têm um tempo um pouquinho mais de crente, e tu começa a buscar onde? Na palavra de Deus. Tu começa a buscar pela... Aqui a gente vê ele falar no livro de Mateus, tanto de a fé vem pelo ouvir, tanto que uma coisa que surpreendeu a todos quando ele falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai, porque aquilo que está no coração, isso que fala a boca, está cheia a alma. E aí ele começou a falar várias coisas. O homem bom do seu tesouro tira bons tesouros, o homem mau do seu mau tesouro tira maus. E ele começa a falar. Só que hoje eu tenho uma coisa para te dizer, que o que está relacionado com o olho bom também é o que está dentro, interiormente, da nossa vida. Eu me lembro que quando eu estava no 2º grau, eu já tinha essa mesma percepção de eu descer para o recreio e os papos lá já não eram legal. Sempre tinha um papo. E eu era muito jovem, fui jovem para Cristo, me converti cedo. E eu queria me separar. Aí eu ficava no recreio, na aula, trazia o meu lanche, pegava o Novo Testamento. Naquele tempo não tinha aplicativo para ter no celular. E começava a ler, e ler, irmãos, e meditar, e meditar. Aquilo ali fazia com que construísse uma luz, a luz dentro de mim, forjando o meu caráter. E ia me edificando, ia me edificando. E hoje a gente lembra, né, daquele versículo, na verdade, que fala no Salmo 119, verso 9, que fala do jovem, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Na verdade, jovens somos todos nós, amém, irmãos? Em nome de Jesus, falar com fé, eu sou jovem, em nome de Jesus. Como purificará o jovem o seu caminho? Agora, será que o jovem, nós purificaremos o nosso caminho observando segundo o Big Brother na TV?
observando segundo a novela das 8 da Globo, cada vez mais, observando segundo o Carnaval do Rio de Janeiro, que esse ano não teve ano pior para assistir, com mais declarações satanísticas, uma coisa desenfreada. Será que é assim que a gente vai edificar o nosso exterior, a nossa luz, construir a nossa luz? Mas não, Salmo 119, verso 9 diz: observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Dessa forma eu vou edificando, dessa forma eu vou crescendo, dessa forma eu vou construindo a luz a partir da bateria que é o coração. Amém? Quantos me entendem? Amém! Glória a Deus. Esses dias o meu filho falou para mim assim, ele trocou de escola, né? Está com 8 anos. Aí ele falou assim para mim: pai, eu tenho saudade do... Como é que é o nome da última? Menino Manuel. Pai, eu queria voltar para lá. Eu, por quê? Não, porque os meninos do meu ano falam muito palavrão e eu não estou gostando, pai. Eu assim, filho, no ano passado tu estava no 2º ano, agora tu está no 3º. Não importa a escola que tu esteja, quanto maior tu vai ficando, tu vai ouvir mais dessas coisas. Cabe a ti não se contaminar. Hoje tu tem uma repúdia disso, desse tipo de assunto. Agora, se tu entrar para risadinha, tu vai ficar igual a eles. Então cabe a ti a não se contaminar. Oh, glória, aleluia. E assim eu venho edificando, eu venho passando para ele, sabe, queridos? E ele vai entendendo, vem fazendo. Esses dias ele interroga, e cobra o cara. Esses dias eu estava no carro, eu sempre cobro dele: bota o cinto. Aí uma hora ele olhou assim: pai, e tu tá de cinto? E eu peguei e mostrei para ele: filho, eu jamais vou te cobrar alguma coisa que eu já não tenha feito ou que eu não esteja fazendo. Oh, glória. Então tu pode olhar para mim, e se eu te pedir, é porque eu no exército a gente fala: quando tu cobra uma coisa que tu não faz, tu não tem moral. Pode pedir pro pai, que o pai tem moral para te cobrar e para te ensinar. E assim a gente vem fazendo. E dizem, queridos, que nos primeiros 5 anos de vida do teu filho, estudos dizem que ali começa a construção do caráter dele. Os primeiros 5 anos de vida dele. Então, nessa etapa, nessa faixa etária, tem que se cuidar muito das brigas do casal na frente das crianças, das discussões ferrenhas, dos palavrões, das palavras torpes, as palavras que às vezes tu vai xingar o teu filho e xinga e ainda pode até amaldiçoar. Então nesse primeiro tempo, nesses primeiros 5 anos, tem que se cuidar muito disso. Depois desses 5 anos, ele já começa a fazer que nem eu falei para ele: tu tem que pegar e vigiar para não ficar igual a eles. Ou seja, ele vai começar a praticar por si só, bem na idade que ele está. Por isso que a Bíblia já diz: ensina no caminho que deve andar, porque depois, quando ele crescer, ele não se desviará dele. E assim é com nós também, queridos. Nos primeiros anos de convertido, a gente vai construindo o nosso caráter conforme o caráter de Cristo, ou seja, a sua palavra. Só que é importante que o que a palavra disser, ela entra como aquela espada que eu falei, sabe? Porque se tu pegar e esconder aquilo que ela está apontando, pode ficar uma coisa oculta. Ficando isso oculto no teu coração, ele vai referir que nem Jesus falou: se a luz que é em ti, ele espera que todo crente tenha luz. Agora, se a luz que é em ti é trevas, tais grandes serão essas trevas. Se a gente substituir a palavra corpo por vida, porque corpo é vida, né? Se o corpo, se for um olho mau, toda a tua vida será tenebrosa. Misericórdia, está repreendido e amarrado. Então, por isso que deve ter. Hoje o irmão Pedro estava falando aqui: se tem alguma coisa no coração, examina-se o homem em si mesmo e remove, para que ele esteja pleno no caminho de Cristo. A gente não é perfeito. A gente não é perfeito. Hoje mesmo
Cada vez mais você, o apóstolo Paulo falava, lembre-se de mim nas vossas orações, lembre-se do pastor, da pastora, da família nas orações, lembre-se dos obreiros, irmãos. Às vezes a gente está agendado para a gente pregar, mas a gente vai subir aqui, está com uma guerra travando, sabe? Às vezes é difícil até subir aqui para pregar. Mas louvado seja Deus que a gente olhe para o foco, nosso alvo é Cristo e conseguimos tudo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz, Mateus 22, 6, 22, né? A candeia do corpo são os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando a gente lembra, irmãos, de um exemplo bíblico para esse tipo de pregação de texto, a gente lembra de Josué e Caleb. Ali a gente consegue distinguir dois tipos de pessoas. Esse dia eu estava lendo toda a história. Olha, se eu gosto de assistir novela, é quando eu pego a história do Antigo Testamento. E aí eu estou lendo, às vezes me pego rindo, às vezes eu me pego bravo, porque o povo de Israel, meu Deus, você sabia de uma coisa? Olha só, estava lendo, tudo que eles receberam de Deus, nenhum momento eles pediram para Moisés. Tudo foi oriundo de uma murmuração. Só que tem uma coisa interessante. Toda a resposta de Deus foi milagrosa. Glória a Deus. Porém, alguns do povo sempre morriam por causa da murmuração. Isso ensina muito para nós. Pô, podia muito bem chegar, ô Moisés, lá cara, ó, o pão tá uma benção, tá? Olha assim, ó, tá suprindo, a gente não morre de fome. Mas podia descolar uma carninha aí para nós, aí, fazer um churrasquinho. Né? Pô, não, irmãos. Ah, por que tu nos tirou do Egito? Olha lá, a gente tinha tudo lá. Esse Deus que tá... Era sempre assim, era sempre assim. E aí dá uma raiva, sabe? Deus é... E Moisés ainda ia intercedia por eles. Moisés, um coração sem igual, né, irmãos? Glória a Deus. E aí, lembrando da história de Josué e Caleb, quando eles pediram os espias, Caleb veio da tribo de Judá, Josué foi chamado de última hora da tribo de Efraim. E eles foram adentrar e Moisés falou para eles, vão lá, olhem a terra, se é boa, olhem se produz fruto bom, e olhem também os moradores dela, porque Deus nos deu, mas alguém está lá. E aí eles foram. E Josué e Caleb ficaram maravilhados com as terras. Ficaram assim, ó, meu Deus, as terras, as frutas e coisa e tal. Eles até ajudaram, os outros 10 ajudaram a carregar. Caixa de uva que 2 homens precisaram carregar. Imagina uma romã, trouxeram uma romã também. Imagina uma romã do tamanho de sei lá, uma abóbora gigante, sei lá. E eles trouxeram o dia e aquele povo, aqueles 10 outros espias, eles só olharam as cidades fortificadas, os seus muros, e olharam as estaturas dos homens. Quando eles voltaram, eles falaram, de fato, a terra mana leite e mel. Porém, os habitantes dela são fortíssimos. As suas cidades são edificadas. E lá naqueles morros lá, que era na parte sul, lá tem uns gigantes. Meu Deus do céu, nós somos como um gafanhoto perto deles. Na hora Josué pegou e disse assim, ó, ei, parem com isso. O Senhor disse, o Senhor vai nos dar. Se a gente achar graça nos olhos dele, a gente vai conquistar. Foi o Senhor que falou. Foi Ele que prometeu. E aí eu já começo a notar, queridos, que quem tem comunhão com Deus, quem está com Deus, quem está buscando a Deus e tem luz no seu coração, ele, quando nas suas lutas, ele sempre lembra do Senhor que vai lutar por ele. Agora, aquele que não está na comunhão com Deus, não está com o coração buscando a luz de Deus, ele sempre olha na força do seu próprio braço. E na força do próprio braço, irmãos, fica difícil.
fica muito difícil, quase que impossível. Na verdade é impossível, mas nada é impossível para o nosso Deus. Josué novamente, aí eles pegaram e falaram de novo. Aí começou uma murmuração forte. O que tu nos tirou de lá? A gente vai, tu é o líder, né? Tu é o líder. Vamos eleger outro líder aqui, vamos voltar agora para o Egito. E todo o povo falou isso, queridos. E aí todo mundo começou a chorar, porque a gente vai morrer aqui, vamos embora. E aí nesse momento que eles começaram a chorar, imagine milhões e milhões de pessoas, um pranto só. Moisés se jogou no chão, ele e o Arão começaram a orar a Deus, com o seu rosto em terra. E nisso Josué e Caleb rasgaram suas vestes se humilhando. E começaram a falar ali, não, porque Deus prometeu, Ele vai nos dar. Não façam isso, tão somente não sejam rebeldes. Quando ele falou isso, o povo começou a pegar pedra, iam matar eles. Aí Deus entrou na jogada. Deus desceu com uma raiva, vou exterminar todo mundo agora, menos Josué e Caleb. Separa eles aí, Moisés fica para o lado, vai morrer tudo. Aí Moisés começou a entrar em intercessão. Olha, irmãos, pensa numa intercessão sábia. Olha só tantos milagres que o Senhor fez no Egito, e o Senhor disse que eles iam possuir essa terra, e agora que eles vão morrer aqui agora, imagine o que os inimigos vão pensar. Eles vão caçoar do Senhor, eles vão debochar do Senhor, falando propriamente dito nessas palavras. E aquilo ali, o Senhor parou um pouco e diz assim, tá, mas eles não vão entrar na terra. Essa geração, elas vão ir para o deserto e vão ficar rodeando 40 anos. E eles não vão entrar, eles vão morrer todos lá. Menos Caleb. Menos isso. E aí o Senhor fez uma promessa para Caleb. Aonde que ele pisou, chega a me arrepiar, aonde que ele pisou, vai ser dele. Queridos, eu vou pedir só para tu abrir a tua Bíblia lá em Josué, capítulo 14. Vou abrir aqui no celular que é mais fácil. Josué 14. Que era lindo assim, meu novo esperado, eu abro a minha casa. Verso 7. Aqui ele está dialogando na divisão de terras. Lá estava Josué, já Moisés já era morto, passou 45 anos depois daquele momento. Estavam dividindo, todos eles estavam tendo suas terras. Daqui a pouco chegou Caleb. E ele pega e diz o seguinte, verso 7, Josué 14, verso 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Olha só que interessante. Coração com luz, visão com luz. Coração com luz, olho bom. Enquanto os outros tinham tudo aquilo negativo, ele tinha um coração limpo. Olha só, verso 8. Mas meus irmãos que subiam comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Tem um versículo lá onde é que nós estávamos falando, que eu estava falando agora, que o povo diz assim, que essa terra consome os seus moradores, ou seja, que a terra não ia produzir para todo Israel. Então eles difamaram a terra. Verso 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus